amigos, Fred, Tereza, Ruth e Paulo, eram os três, das 3 anos, trouxe para a minha escola, fiz uma formação com as professoras da minha escola, porque eu era diretora e, de uma certa forma, proprietária. E vamos aplicar isso aqui, vamos ver por que isso aqui, o que é que tem de errado nisso. E começamos a fazer o trabalho e a dar certo. E os meninos, e os pais encantados, e a coisa dando certo. E a ditadura não andou lá pela nossa escola. Não sei o que foi, que milagre foi esse. O fato é que mantivemos a história, na história da educação, da Secretaria de Educação e na Educação do Ceará, nós conseguimos sustentar que isso aqui, olha gente, isso aqui ainda hoje, ele é bem atualizado. Você pode pegar qualquer um, porque foi estudo também, foi pesquisa, foi gente que... E você sabe que o conhecimento não é coisa nova, não. O conhecimento é coisa velha, né? Só que a gente vai passando e ele vai mudando de forma. Né? Mas conhecimento é coisa velha, né? Então, fizemos esse trabalho lá. Por conta disso, as escolas, a Secretaria de Educação, que estava sem condição de trabalhar, porque não tinha condição mesmo, chama para a gente falar das experiências da escola. Então, como foi que nós, professores, educadores, que a gente ainda não tinha bem esse carisma, ainda não se considerava, não se intitulava, né, de educador, era proibido, você não podia dizer que era educador. Educador tem que ser uma pessoa lá, não sei de quê, que tenha tido 1000 mestrados sem nunca ter tido, às vezes, contato com o menino. Tem comigo. Mas esse é o educador. Está percebendo? Então, começaram a chamar e a fazermos reuniões nas secretarias de educação para os grupos de professores, sem se falar absolutamente, né, nessas palavras-chave perigosas, porque elas eram perigosas. Esse pessoal que fez, que montou este livro, todo foi para a Inquisição. Todos eles foram prestar depoimentos, né? Muitos, uns ainda chegaram a ser presos, outros foram embora, se esconderam. Cláudio Oliveira Lima foi embora, nunca mais voltou, eles voltaram anos depois da anistia, foi que ele começou a andar por aqui novamente. Um dos maiores educadores que nós tivemos, né, aqui no Ceará, aliás, no Brasil. Anísio Teixeira, para mim, na minha visão. Anísio Teixeira, Lauro de Oliveira Lima. Paulo Freire, no método de alfabetização de adultos. Mas em termos de escola, essa coisa, Lauro de Oliveira Lima. Então, como era que, a pergunta que eu colocando aqui, toda essa estrutura que nós tínhamos anterior à questão da ditadura, né, como foi que a educação se manteve nesse período todo? Era isso que eu queria colocar. Esse aqui é o mistério, né? É o mistério das coisas. Eu queria colocar aqui. O analfabetismo. E o que é que nós começamos a ver? O aumento do déficit escolar. Desculpe. O clientelismo político que passou a imperar nessa fase. Quem era deputado ou vereador, pegava um pacote de fichas, de nomes, pegava os meninos da escola pública, ganhava a bolsa de estudo, saía 100 meninos juntando desse vereador, porque dava 100 meninos, levava para a escola particular. A escola particular começou a ter, entrou dinheiro, entrou melhorias, e a escola pública se esvaziando, e o dinheiro que deveria ser da escola pública estava sendo conduzido para as bolsas. E os pais, por ignorância, achavam que aquilo ia ser uma coisa boa, porque aquela escola era melhor do que a escola pública que o menino estava, porque ele estava prestando mais a professora. E lá a escola particular começou a ter a sua visibilidade, porque antes disso, escola particular não chegava aos pés da escola pública. Essa é que é a verdade. Por quê? Porque havia
Com a ditadura Vargas, foi quase 20, sei lá se foi 20 ou 15 anos, depois a outra, pelo menos as escolas eram cuidadas e os professores não eram valorizados, mas mesmo assim, os do ensino médio, o professor só ia para aula de paletó, de gravata, não sabe disso, de sapato e meia, porque eles tinham uma formação e condições melhores. Estudava no liceu, estudava no estilo de Serpa, na escola normal, era assim. Mas depois disso o professor começou a ser, não tinha condição mais financeiras e as escolas morrendo, se acabando. E o professorado todo fazendo a resistência. Como era a resistência? Era, digamos, uma reunião como essa, a gente não falava da ditadura, nem dizia que ela era boa nem era má, ela não existia. Mas a gente falava na necessidade de trabalhar o aluno, né? E as escondidas, que sempre tem um grupo da resistência, gente. E aí que eu dou nota 1000 para os jovens, porque eles são destemidos, porque eles criavam as passeadas, porque eles faziam sair uma passeada aqui na rua e a gente ia por tabela, pelas beiradas, do outro lado da calçada, vendo, mas a gente estava por ali, não sabia das novidades. Quando nós chegamos aqui nessa universidade, que não tinha luz, e os alunos combinavam de fazer uma procissão tudo de lanterna na mão, né? Porque não tinha tudo de lanterna, a gente ia acompanhando os alunos, a gente dava essa força a eles. Certo? Você não dizia isso na sala de aula, mas na sua. Olha, gente, nós temos um poder como ninguém, nem o padre, nem o pastor, talvez nem o Papa, porque o Papa não está direto ligado, do que um professor na sala de aula. Um professor na sala de aula, ele é tudo que você pode ter de força da formação humana, do trabalho, do diálogo. Mas muitas vezes a gente não se deu esse valor, ou a gente não dá esse valor, ou não sabe o poder que nós temos com uma turma de alunos numa sala de aula. Ninguém pode imaginar. E mesmo que seja um pequenininho, claro, porque ele é pequenininho, assim, ele chegou, vou dar testemunho. Eu encontro com um aluno formado, médico, não sei de onde, professora, eu não esqueço nunca. Ele era desse tamanho, meu aluno. Ficou marcado pro resto da vida. A maneira, a atitude, a forma da gente falar, a forma da gente conduzir. Isso aqui é a nossa cátedra. Eu falo muito mais do que um juiz, do que hoje o atual presidente da República. Isso aqui, quando é que a gente vai ter consciência disso? Quando é que a gente vai? Por que é que estão querendo tirar do ensino, dos conteúdos, a possibilidade, aliás, da pedagogia? O professor não pode dizer nada. Tem que ser daquele modelo. Por quê? Porque eles sabem a força que tem o trabalho e o diálogo, o relacionamento de um professor na sala de aula. Pois foi isso que sustentou. Claro que teve um grupo da resistência, das lutas armadas, das guerrilhas, né, dos esconderijos, das reuniões escondidas, que só Deus sabe como era que se tinha coragem de fazer isso, das passeadas relâmpagos. Isso tudo não parou. São coisas, mas a gente sabe, isso não sou eu que estou dizendo, que é nas pequenas coisas, né, que as grandes se fazem. Elas não surgem da grandeza, elas surgem de um detalhe. Né? E isso foi o nosso trabalho. E o que mais que foi? Eu creio que a nossa paciência histórica vai passar. Demora, mas vai passar. Não é uma paciência histórica passiva, acomodada, mas é uma paciência histórica ativa, no sentido de você estar sempre fazendo algo acontecer. Fazíamos esses debates, a nossa sala de aula era o nosso ponto, e os alunos eles viviam aquela experiência, aqueles alunos da nossa época, eles estavam vivendo, não sabiam bem do que se passava, porque a gente não podia passar história para eles. Não podíamos passar história para eles. A história atual, a história vivenciada,
história real daquele momento, eles viviam, mas não sabiam. Como era que a gente ia refletir? Porque se fosse refletir, tinha um fiscal bem ali, às vezes era o próprio colega, companheiro, porque tinha, você sabe que as diferenças, né, elas existem, né, e devem existir, né, as diferenças. Você pensa, eu penso, nós pensamos, e cada um do seu modo, né? Então, isso é muito importante. Então, aproveitávamos também, que deu muito, surte muito efeito, não sei porquê, talvez por sermos nordestinos, aquele filmezinho Morte e Vida, nosso filmezinho, uma coisa importantíssima, Morte e Vida Severina, a gente passava e os alunos iam assistir. Por quê? Porque aquela luta daquele homem, tangido da seca, lutando, chegando na cidade grande, morrendo, sacrificando, aquele momento que ele eleva aquela criança e mostra. Então a gente colocava para os alunos, quer dizer, a criança pobre que nasce lá onde ele está, na pobreza da favela e tudo, aquilo é uma riqueza para a família, mal sabendo eles e nós também, que será um bandido mais tarde se ele não for, né, se ele não for acolhido, se ele não for amado, se ele não for... Então a gente ia por esses caminhos e mostrando que havia dificuldades que nós não tínhamos. Como o sistema, aliás, a ditadura foi se desmoronando, porque quando a coisa não é verdadeira, o mal por si se destrói. E começou o milagre brasileiro, que não era o milagre brasileiro, que foi toda aquela fantasia, e começou a cair, a inflação chegando, e eles, sem saber o que fazer mais com aquela ditadura, que entregar, para quem nós vamos passar, né, esse abacaxi, né? E isso foi dando condições à massa, né, que estava reprimida, começar a aparecer e criar força de novo nas ruas, né, na fala, no debate, nas coisas. Foi começando novamente a vir, porque vem o refluxo, né, e vem o impulso. Então isso é histórico, né? Isso é histórico. Então, essa foi a nossa... Não fizemos milagres. Não fizemos milagres, mas fizemos resistência. Fizemos resistência 20 anos. Não foi pouco tempo, não. Foram 20 anos. Fizemos resistência e começamos, se apossavam dos nossos valores, né? E a gente, você sente um ciúme também, né? Alguém tomando o que você viu. Então, essa experiência, o que eu tenho a dizer assim para vocês, que para quem viveu essa época, ela teve uma riqueza imensa. Houve um recuo grande, mas para as pessoas que viveram a época, elas enriquecemos muito, porque a gente amadureceu. Hoje nós estamos vivendo um momento histórico muito semelhante. Você pode, se você tiver uma posição de fazer sua análise crítica, achando que o milagre brasileiro também aconteceu, mas ao lado do milagre brasileiro você precisa saber ver os dois, né? E você tem mais condições de dizer, não, lá na frente a coisa poderá ser dessa forma, assim, assim, assim. Certo? Então nós vivemos um momento também semelhante, né? E desculpem, na minha análise, da minha visão, um momento de tomada de poder que nós não fomos consultados. O povo foi para a rua, mas o povo foi para a rua na ditadura militar também. Milhares, milhões de pessoas foi para a rua, rezando, com o texto pendurado e tal, por inocência, por ingenuidade, por credibilidade. E o nosso papel, eu não estou do partido azul nem do encarnado, mas eu estou do partido que você possa fazer uma análise crítica da realidade e possa dar condições da gente caminhar com o nosso destino. Porque qual é o papel do educador? Formação do homem, ajudar o homem consciente e livre. Enquanto a gente não fizer isso, não adianta você fazer coisas belíssimas se o seu homem, que teve nas suas mãos, né, o homem no sentido genérico, né, homem e mulher,
nas suas mãos, não tivesse sendo se apropriando da sua dignidade, da sua maneira de pensar. Não adianta. Então, isso é o que nós estamos, que nos serviu, pelo menos, para quem viveu bem naquele momento, chama de um por um e pergunta: qual é a tua posição hoje? Por quê? É porque está errado? Não estou dizendo que está errado nem está certo. Mas eu estou dizendo que não é assim que se constrói uma democracia. Não é dessa forma. Nós podemos abrir a boca e dizer isso porque nós vivemos a experiência, né, do recuo, do medo, da solidão, da morte, das torturas, né, da boca fechada. Nós vivemos isso. Então, nós temos uma riqueza para dizer assim para os alunos: tem a sua posição, mas veja, o caminho não é esse. O caminho sempre será o caminho da democracia. Porque é na democracia que a gente vê as diferenças. Pode ter coisa que eu achei assim, nós achávamos, a coisa mais bonita que eu vi na minha vida depois da ditadura foi nos períodos de eleição, aquelas bandeiras na rua, e cada um com a sua, e bandeiras, e todo mundo. Isso era como é que a gente diz assim? Era o fulgor, né? O resplendor da democracia no meio das ruas. É isso que a gente precisa. O teu candidato é analfabeto? Sim, que tem. O teu é ilustrado? Sim, está ótimo. Cada um, isso é democracia. Agora a gente está formando o ser humano para ele ser reflexivo, consciente, saber escolher, saber tratar. Então, o que eu tenho a dizer assim para vocês que não tivemos milagres nenhum na nossa experiência, né, da educação. Agora tivemos muito sofrimento, muita luta. Nada do que nós temos hoje foi de graça. Se eles não foram presos, mas foram greves, as greves eram horríveis, é horrível, mas era a única forma que se tinha de você ter as coisas da educação. Qual era o outro caminho? Não tínhamos outro caminho. Você só tem uma forma, então jogar pedra e destruir, mas aí é destruição, né? Embora as greves a gente sabe que tenha consequências, porque o aluno está, né, dentro dessas possibilidades de não aprender e tudo mais. Então, eu já falei muito com vocês, eu acredito que vocês queiram fazer as perguntas, né? São as minhas coisas. Podemos, né, agora abrir aqui para alguém que queira fazer perguntas, algum comentário aqui da palestra aqui da professora, dessa fala tão emocionada, A gente se empolga, né? Tão cheia tão apropriada mesmo da vivência, né, dessa história vivida, desse momento, né, que ela teve a oportunidade de viver, né, num momento muito crucial da nossa história política, educacional, mas que toda essa bagagem que a professora traz aqui, de suas experiências, de seus conhecimentos, essa visão histórica, né, tão lúcida, tão refletida, reflexiva, tão para nós aqui foi um deleite, né? Está sendo um deleite mesmo. Quer começar, Joaquim? Ele é bom, Felipe. Boa tarde a todos. Professora Nildes, é prazeroso de ouvir, porque a gente está vivendo um momento delicado, os ânimos estão acirrados, ideologicamente, politicamente, há
uma crise que ela vem se estendendo de muitos anos, né? Mas é mais do que econômica, política e cultural. Eu vivi muito pouco da ditadura, nasci em 65, então eu peguei o finalzinho, 79, 80, na Pastoral de Juventude do Grupo Popular, as SEBs, né? Eu li os livros lá do Genuíno Neto falando da guerrilha do Araguaia, do Frei de Alencar Lima, dos documentos de Puebla, Medellín, do Concílio, no campo da igreja, mas puxando para a teologia da libertação, Leonardo Boff, etc. Mas sempre fica um buraco. A gente que viveu o final da ditadura, a gente não entendia, não tinha experiência de que era democracia. A gente ainda já podia brigar, já podia, né, ir para a rua como jovem e tal. Mas esse link da geração anterior a 64 com a geração pós-85, ela vai começando a esclarecer. A gente pega os valores de hoje como se existissem na época. A gente não entende que a massificação da educação ainda é um ganho, que o nível político, mesmo sendo ruim, ainda é melhor do que não ter nenhum nível político, né? Então eu fico muito feliz, acho que essa história revela que a gente precisa muito conversar, dialogar sobre isso, porque ainda há um vazio democrático no Brasil, e não é um vazio de eleições, é um vazio de postura, de atitude, de ação. As coisas acontecem. Você faz as coisas, não é no grito, não é proclamando, não é o grito de Ipiranga do Dom Pedro I. As coisas estão acontecendo, o mundo está mudando, o Brasil está mudando, a sociedade está mudando. A gente já percebe a mudança, mas às vezes a gente não quer ver a mudança, né? A gente fica por trás da estrutura, aí ali você não vai percebendo que o mundo está mudando, que a juventude está mudando, que a educação está mudando, que a política, mesmo tendo um revés, mas ela está apontando para novas perspectivas. Eu fico muito feliz com a sua fala. Eu só queria realmente agradecer e agradecer essa oportunidade de estar frente a frente e lhe ouvir. Boa tarde a todos, boa tarde professores, professores amigos. É uma satisfação enorme tê-la aqui conosco. Para nós que somos pesquisadores do período da ditadura militar, é ainda um deleite, acho que inenarrável, é maravilhoso. Eu apontei aqui uma série de coisas importantíssimas. Acho que esse momento é muito importante para a história da educação local. Existem muitas lacunas sobre a ação dos professores nesse período, lacunas significativas, eu até diria. Eu acho que esse momento nos ajuda a pensar sobre, talvez, como apontar algumas soluções para essas lacunas, né? Eu estava aqui pensando, a senhora nos trouxe o livro da professora, e no olho do furacão essa proposta chegou, né? No momento, talvez, onde os ônibus estivessem mais acirrados, e difícil pensar como um governo conservador do Vigílio Távora, Coronel Vigílio Távora, ter aprovado, autorizado ou institucionalizado esse programa. Então a minha pergunta inicial, são duas na verdade, se for possível, né? Tinha muitas, aqui eu vou tentar resumi-las. Na sua opinião, professor, como é que o governo conservador do Coronel Vigílio Távora, por que ele consentiu a institucionalização do programa do livro da professora? A outra vem trazer essa reflexão que a senhora colocou. Tem sido notório que o Brasil ele tem vivido, né, alguns intelectuais da esquerda chamam de uma nova direita, né, uma nova direita. Os professores têm lidado aí, têm enfrentado uma questão muito séria, que é um projeto de lei chamado Escola Sem Partido. E ele tem aparecido nos municípios e tem aparecido em alguns estados. Em Alagoas ele foi aprovado, o governador vetou, a Assembleia passou por cima do veto do governador e a SEDUC não está cumprindo a lei. E a Procuradoria do Estado em Alagoas entrou com uma ADIM, né, uma ação direta de inconstitucionalidade. Vai ser decidido no Supremo, mas é algo muito sério. Eu lhe perguntaria, na sua opinião, é uma nova direita realmente?
Começa por aí. Esse movimento de radicalização e de enquadramento dos professores, né, criticamente chamado de lei da mordaça, está sendo organizado por uma nova direita? De fato é uma nova direita? Essa tipologia se encaixa? E essa escola sem partido é algo realmente novo? Ou ela já faz parte dessa tradição autoritária que vem desde a ditadura para cá? Basicamente é isso. Tem mais alguém para a gente fechar Essa questão que ele está colocando, né? a professora Isabel quer falar. Boa tarde a todos. Eu também queria congratular o grupo, a professora Fátima, pela iniciativa, mas, sobretudo, queria agradecer pelo presente, né, numa sexta-feira. Eu dizendo aqui baixinho com a Marília, nós estamos ali com 1000 coisas para fechar, e eu de Marília, mas eu não posso ir, eu fico dividida. Então, queria dizer assim, da alegria de ouvir a professora Nimes Alencar, agradecer, né, assim como o Joatan, como o Felipe, eu também me sinto presenteada, privilegiada de poder nessa tarde ouvi-la e aprender com a sua experiência, porque eu o tempo todo ouvindo e dizendo assim, é incrível uma pessoa que viveu a nossa história recente, é uma memória viva, né? E hoje, no momento político, social que a gente vive no país, ter a oportunidade de fazer essa reflexão realmente é ímpar. Então, queria, primeiro de tudo, agradecer a sua presença, dizer que nos sentimos extremamente honrados e, ao mesmo tempo, agradecer ao grupo, à professora Fátima, pela iniciativa, que, para todos, eu creio, né? Não é à toa que numa sexta-feira estamos aqui para essa conversa. Eu fiquei instigada, eu anotei várias coisas, mas eu quero só fazer 2 perguntas. Na verdade, são coisas que, se a senhora puder esclarecer, responder, eu ficaria muito feliz. Uma delas, na sua fala, a senhora falou sobre que gostaria muito de um livro que falasse, que contasse a história da nossa educação local, não a partir das leis, né, mas a partir da escola. E aí eu fiquei, pela ótica da escola, eu fiquei perguntando, quando a senhora diz isso, o que seria exatamente, o que é que isso significa, o que é que isso implica, o que é que, assim, que desenho geral a senhora imagina de como isso poderia ser feito? Essa é uma primeira questão. A outra é uma curiosidade uma temática que no momento vem me instigando muito. Aqui no nosso grupo a gente estuda o desenvolvimento profissional dos professores e uma questão que mais recentemente tem me motivado bastante é a discussão sobre professores iniciantes, sobre a inserção profissional. Hoje a gente vive aí um momento no país de um programa como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, e que traz, entre outras tantas coisas, assim, escancara um problema que é a falta de apoio, a ausência de programas de apoio para recém-ingressos na profissão. A gente entra na profissão, assim, parece que é jogado, né? Parece não, somos jogados mesmo. Então, hoje uma discussão, uma temática no campo da formação de professores é como apoiar professores iniciantes. E aí eu fiquei aqui me perguntando como terá sido a primeira experiência como professora da professora Nimes, né? Se a senhora pudesse fazer, nem que fosse um relato assim pequeno, eu ficaria muito feliz. Está ótimo essa pergunta. Nós vamos pedir para ela responder as perguntas, depois a gente faz mais outro bloco, né? Felipe, a tua pergunta primeiro foi como o governador Virgílio, né? É estranho, mas na verdade ele era um militar, mas ele tinha, nas suas ideias, ele tinha uma visão muito boa, né, da questão democrática. Só que no período da ditadura, ele não teve a coragem, né, de tomar uma posição, né, que havia o seu vice-governador, que avisou para ele que haveria o golpe, e que ele tivesse cuidado. E ele se manteve, não se sabe se ele se manteve, Virgílio estava, né? Se ele se manteve
para sustentar, para não passar para a mão de outros, que ele era um homem poderoso, como tinha assim seu empoderamento, né? O exército, ele respeitava, de uma família muito tradicional. Não se sabe, que é muito questionado isso. Por que ele, como governador, ele manteve muita situação de pessoas perseguidas e que ele deu encaminhamento. Sabia-se que ele era um homem íntegro. Isso ninguém pode negar, né, que era um militar, mas que ele era um homem íntegro. E que ele não concordou com a questão da ditadura. Mas, na verdade, também ele não... Aí é que fica para nós todos, se ele tomou essa posição de ficar no governo para preservar, né, porque outros estados tiveram piores situações do que o Ceará teve, né, não se sabe se por conta disso. Por outro lado, havia, nesse grupo técnico, ele tinha um respeito imenso ao grupo, e tinha uma credibilidade enorme no trabalho que esse grupo vinha desenvolvendo e que ele acreditava no grupo. E como ele acreditava no grupo, ele apoiou toda essa visão, tanto que as palavras dele aqui, que ele coloca, são muito, muito fortes, viu? Ele diz assim: a educação é a chave do desenvolvimento. Ele foi um governo que primou muito pelo desenvolvimento do Ceará. Ele teve muito a questão da energia, tudo isso. Nós sabemos como ele viu isso aí. Ele disse que é o caminho básico da emancipação. Emancipação, né, do povo é pelo desenvolvimento. Uma só geração e tal. Educa-se hoje para a vida. Né, para a vida. Então, foram-se os tempos, o direito à educação, que era privilégio de alguns, que ele está prevendo isso. Que educar é fazer democracia. São palavras dele. Tá bom que ele escreveu, mas ao fazer isso aqui, ele estava se comprometendo com um projeto educacional. E era essa a proposta dele. E o grupo estava com todo o apoio dele. E, de uma certa forma, o grupo foi preservado. Apesar de ter ido para sindicâncias, ter ido responder processo, mas foi preservado, né? Depois ele coloca as grandes instituições livres do mundo, criadas pelo gênero, a consciência do bem comum, elas vai. Este livro traz uma dupla mensagem. Ele coloca: eis porque o governo do Ceará, que faz do problema educacional uma de suas constantes, põe nas mãos dos responsáveis pela formação das novas gerações. Quem são os responsáveis? Os técnicos da secretaria e os professores a quem, né, o livro chegaria lá, né? Os responsáveis como governador, mas, sobretudo, como chefe de família. Olha, eu conheci de perto, tive uma filha dele que estudou nessa escola, né? Ele era um homem terrível, assim, terrível no sentido frio e tal, mas ele era muito correto, muito íntegro também. Orgulho-me da oportunidade dessas singelas palavras que eu quero afirmar, né, de que é na educação que um povo que se esteia, no progresso das comunidades. Então, ele teve essa característica que muitas pessoas questionaram, mas eu acredito que no fundo, é porque ele não concordou com a ditadura militar, né, mas também não renunciou, não se sabe, né, por qual razão ele fez isso. Esse é o que eu posso dizer das minhas. A outra questão, você colocou que a escola... Sem partido. Escola sem partido. Lógico que a escola não tem que ter partido, mas ela é política. Ela tem que ter uma posição, né, um pensamento. Para isso que existe a filosofia, né, da escola. Uma escola sem pensamento, sem filosofia, ela não é escola. Agora, sem partido, sim. Que eu não vou chegar na minha escola para os alunos, esse partido aqui é que é o bom, aquele não presta. Mas
uma linha filosófica e ideológica, não podemos passar sem isso na escola. Né? E esses fulanos, que vai cair na pergunta que um de vocês fez aqui, por trás disso, me desculpem se tiver aqui, que aqui não vamos tratar de religião pela fé, mas tratar de religião e instituição, as igrejas instituídas, certo? Nós sabemos, não sou eu que está dizendo, mas todos nós sabemos, que os evangélicos, eles têm as suas origens lá no capitalismo, lá no nascedouro da história, e eles estão a serviço disso. Né? Você pega, se você, vou dar aqui uma sugestão a vocês. Se vocês tiverem a oportunidade, eu e o Bionô, nós fazemos isso sistematicamente. Não perdemos uma sessão plenária do Congresso e do Senado. Porque ali você conhece, né, você vai fazendo uma análise. Porque se você pega um jornal, uma revista, ela está dando a opinião dela. Mas ali você está vendo a posição dos fulanos. Ali está por trás disso, tem toda uma organização intencional. E não é por acaso que nós estamos vendo a desestruturação da América Latina todinha, e isso sustentada por uma questão, né, pastoral, não sei o quê. Nós tivemos na nossa história da igreja momentos terríveis no tempo da Inquisição, tivemos coisas absurdas. Ainda bem que ela foi se libertando disso. E os nossos políticos, prestem atenção de onde vem a mensagem, a ideia de acabar com isso, com a liberdade e com a história, com o nome de partidos. As pessoas ingenuamente que pegam e dizem, não, é mesmo, não pode ter partido na escola, como não se pode falar de sexo na escola? Quem disse que a gente não podia? Quem disse que nós estamos com crianças assexuadas? Quem disse que eles não são homens e mulheres, meninos e meninas, e eu não posso falar de sexo com meus alunos? Quem disse que eu não podia? Né? Então, por trás disso tudo, tem uma ideologia dominante, perigosa, muito perigosa. E nós não está aí. Aí onde está o nosso trabalho, né? Dentro das escolas, na formação, nas reuniões de pais, nas conversas que nós temos com eles, com os pais, orientando. Porque, gente, olha, nós estamos na experiência de uma escolinha, são 140 crianças. Se eu disser para vocês que das 140 crianças, só uns 50, talvez 50, talvez um pouco mais, são católicas. O resto tudo é evangélico. E sabe como é a linha que é dada? Terrível, de fechamento, que as crianças precisam chamar os pais, conversar com eles. Por quê? Porque a orientação que é dada é dentro de uma linha diretiva perigosa, do ponto de vista da sexualidade, do ponto de vista político, né, do ponto da intolerância. Perigosíssimo. Nós, da Igreja Católica, fomos por esse caminho na Idade Média. E nós vimos no que deu. Né? É o que está acontecendo. Então, a gente precisa. Ela não é a questão da política e a questão da religião. E a questão da sexualidade hoje. São três questões que não tem partido. Na verdade, não existe partido para isso. Né? A questão da homossexualidade, da sexualidade dos meninos, das meninas, de tudo, de todos nós. Isso tem que ser trabalhado de uma maneira muito respeitosa, cuidadosa e aberta e simples e democrática. Porque senão vai ter intolerância. E é isso que está acontecendo. Não sou eu que estou dizendo, já várias pessoas que eu também procuro perguntar e leio, vou atrás e pesquiso e leio muito. E a gente está vendo que por trás disso tem uma intencionalidade. Agora, nós não podemos permitir que isso aconteça. A escola ela não é partidária, mas ela tem política, ela é política, ela é definida do ponto de vista de análise, de visão das coisas, do conhecimento da realidade, da discussão da realidade, das crianças terem suas posições. Isso é papel nosso. Esse nós não vamos dar à igreja nem a ninguém, não. Esse trabalho é da escola, é nosso. Viu? A gente divide com a família, divide com a sociedade, lógico, mas o responsável para trabalhar
Nós estudamos a fundo, né? Não foi por acaso nós fizemos 5 anos de faculdade, né? Não foi por acaso que a gente pesquisa, foi por acaso, foi só para ganhar meu dinheiro no final do mês? Não, eu fui porque eu tinha uma intenção também. Eu tenho uma intenção no meu lugar, no meu país, com o meu povo, com a minha geração, com a geração que vem, com a que vai, quando eu for cumprir minha missão, né? Nós somos responsáveis. A outra questão é que os professores escola partir do caminho do livro História, a questão da história. Sim, professor, nós precisamos contar a história da educação. É tão bonito a gente contar a história da Praça do Ferreiro. Como foi a história da educação no Ceará? Como foi que aconteceu? Como foi que ela cresceu? Como foi que ela foi se desenvolvendo? Não é falar de experiências pedagógicas, mas é falar de experiências educacionais. A tentativa de escolas, como era Fortaleza? Fortaleza tinha, eu até estava contando no dia desse, né? As escolas primárias, Zé de Alencar, Juvenal Galeno, General de Búzio, Rodolfo Teófilo, Martins Aguiar, aí vinha as escolas eu contando, e duas escolas, e as escolas particulares lá. Depois ela foi crescendo o número de professores, a forma como se trabalhava, os nossos valores, os nossos desfiles, as nossas festas escolares, os nossos dramas, tudo isso tinha um valor imenso, que hoje tem o mesmo valor que tem esse celular, essa internet, tinha um valor imenso. Então, a gente saber fazer a comparação da forma, dos meios que se tinha com os meios que se tem hoje. Como foi que se formou? Não se formam mais cidadãos como antigamente. Forma-se sim, né? Tem as mesmas dificuldades, tem os mesmos empecilhos. Como foi a chegada da televisão no tempo das nossas escolas? Como foi que os professores reagiram? Como era que a gente fazia na escola? Era tão interessante. A televisão foi o pior bicho-papão que nós tivemos para enfrentar, né? Os gibis, como eram os gibis que os meninos liam, e a proibição e a coisa que atrapalhava a aprendizagem dos meninos. Então, são coisas assim que a educação tem assim uma afeição, como tem a afeição da sociedade. Então, tem coisas interessantíssimas para a gente falar sobre a história da educação, pelo menos na nossa Fortaleza, porque aí eles aliás, eu li um livro muito interessante de um rapaz, eu não sei o nome, eu sou ruim para nome, data, de Guaramiranga. Ele contando a história de Guaramiranga, e eu pensando assim, olha, se isso fosse a história das escolas, da educação, era uma maravilha. É nesse ponto. A minha experiência. Primeiro, eu contar as experiências. Os professores iniciantes, aí eu vou dar uma informação que eu vivi muito essa experiência na escolinha, na segunda escola que eu fundei. Houve uma época que as universidades só tínhamos duas, ainda não tinha a UES, depois é que ela veio, era só a Universidade Federal. Com a escola que foi fundada por mim, mais um outro grupo de professores, era uma novidade, e esse livro da professora, eu acho que quem me levantou meu nome como educação, foi a coragem que a gente teve de adotar isso aqui e o outro, porque foi dentro da ditadura, foi no período mesmo. A escola foi fundada em 1964, né? 1964 a gente começou a fazer, e eu dizia assim, ou era ingenuidade minha, não era posição política não, mas eu dizia assim, mas eu vou aplicar isso aqui, tão ingênuo, né? Podia até ser presa, mas eu vou aplicar isso aqui, porque não? E fizemos a experiência, toca chegar depois alunos da universidade para fazer estágio na escolinha, para saber como era, que era a aplicação do livro. Eu acho que foi daí que meu nome foi tomando uma certa, né, conotação como educadora. As professoras estagiárias, elas iam para a escola e chegavam lá, tinha algum roteiro.
Mas, gente, olha aqui para nós. O aluno só com um ponteiro para a escola, é preciso que a escola que recebe, ela tenha uma estrutura de acompanhamento, porque o professor que está se fazendo, querendo vir da melhor universidade que tenha, e vá para a melhor escola, se não é o professor da sala de aula que vai acompanhar o aluno, não. Porque você não pode sair da faculdade e ir para lá, da universidade. Então, é lá na escola que deveria haver entre a universidade e as escolas esse cadeamento para que os profissionais do magistério tivessem essa experiência acompanhada pelas pessoas de experiência vivida dentro da escola, o dia a dia, sabe, que o que está nos livros é maravilhoso, mas a realidade é uma outra história. E ali é ali onde a gente aprende a ser professor. A gente aprende a ser professor e educador sendo professor e educador dentro das escolas. Não é nos livros, não. E os livros vão nos dando informações, o conhecimento, mas a experiência e a formação do professor, ela se dá na sala de aula, dentro da sala, na escola, nos banheiros, nos corredores, nos recreios. É lá que está se formando o profissional. Ali sim é que está saindo o educador. É lá que está saindo. Não é aqui. Aqui levanta as questões. Aqui coloca as questões para o saber elaborado, para você ter uma visão do que é, das teorias, dessa aqui, que isso é essa. Então, vou lá naquela escola, eu gostaria, nós temos lá dessa escolinha, professoras que fazem a universidade. Olha a distância que há. Quando as professoras pedem para fazer o estágio dela na própria escola, a professora lá na faculdade, na universidade, diz, não pode não. Você vai fazer em outra escola, porque lá você se... Mas, gente, pelo amor de Deus, se é aqui que a professora está se formando, se é ali que ela está tendo... E a professora faz uma rejeição dessa, então é na escola. E deve haver, enquanto as universidades não fizerem acordo, convênios com as escolas, claro que você vai, que é um direito que se tem, de escolher quais são as escolas que podem trabalhar, porque um estagiário numa escola é um ser a mais que vem, é um cuidado a mais, mas também vem enriquecer, porque ela vem trazendo as teorias, ela vem ao aluno, olha, quanta coisa a gente não aprende com o universitário, vem trazendo as teorias da escola, ai meu Deus, eu nem tinha visto mais isso, olha, então isso é coisa nova, a faculdade está vendo isso, está, que maravilha, aí a gente começa a se enriquecer, enriquece a escola, e a escola enriquece a universidade. Agora, seria, vamos dizer, a escola é pobre, é deficitária, vai também para a escola pobre deficitária, vai para ele se formar lá, para ver como é a dificuldade. Por que ele só vai lá para os colégios ricos? Pelo contrário, a gente vai lá onde está havendo a necessidade, né, de mudança, de transformação. É lá. E aí sim, aí eu diria assim, a universidade fechou o seu compromisso de universidade. Ela fecha com isso, porque ela só tem abertura, mas não tem o fechamento que seria na escola. Quantos pedagogos que se formam, né, e ficam aí o pessoal, né, sem, pelo menos os que se dissessem, eu quero mesmo, eu estou fazendo pedagogia, mas não quero ensinar, tudo bem. Mas esse quer, então, firmaria um acordo com esses que querem. Daria certo. Eu estou dizendo que dá, sabe por quê? Porque eu já tive a experiência quando nós tínhamos essa escola, que é a Universidade Federal, e elas aprendiam tanto que depois elas queriam ficar estudando na escola. Né? E ficavam mesmo, quando tinha possibilidade. Né? Esse é um ponto forte. As minhas experiências foram as piores possíveis. Gente, olha, eu sofri tanto como professora que ninguém pode imaginar. Ninguém pode imaginar. Primeiro, quando eu vim para a universidade, eu já vim trazendo minhas experiências para enriquecer com aluna, né, nas turmas. Os professores já sabiam, já tinha vivido essa experiência. Eu já vim como diretora, porque podia ser diretora de escola só com normal, com ensino técnico.
ainda a lei 5692 foi que foi mudando, né? A de 71. Então eu era diretora da escola, era professora, nunca deixei a sala de aula, nunca deixei, né? Toda a vida ali dentro. Quando nós começamos, o que eu esqueci? Só está falando da primeira Sim, experiência. quando eu cheguei na escola, eu era tão ingênua, que as salas de aula e a sala dos professores ficavam no canto e eu achei que eu não sabia onde era, fiquei num pátio com os meninos, sentadinha ali no canto, encolhida, né? Fiquei por ali. E me disseram, olha, você vai para a sala de aula, a professora era excelente, a que estava aqui, ela vai casar, mostrou o armário da professora, impecável, né? ainda cheirava novo o armário, que a escola fazia só 3 anos, parece, de funcionamento. Foi, inclusive, posso citar o nome, porque foi lá que eu aprendi a ser professora. Fui no Cristos. E tenho até dar um testemunho muito bom de lá. Então, no Cristos só tinha 500 alunos, era na Barão de Estudas, era uma escola mesmo, né, de 500 alunos, naquela época era muito aluno. Mas não é como hoje, que é 2.000 alunos, 3.000, 5.000, né? Hoje a coisa mudou muito. Então, quando eu vou para a sala de aula, eu vou ensinar na sala de alfabetização. 6 anos, os meninos, que hoje é o 1º ano, né? Entrei na sala, a professora me apresentou os meninos e foram embora. Não me deram um papel, não me deram nada, não me deram um programazinho, não me deram, eu só disse aqui, estão os cadernos dos meninos e aqui os livros, e aí você vai trabalhar, cuidado, porque eu tinha o maior ciúme dos cadernos dos meus meninos, eu vi os cadernos lindos, cheirando ainda novo, né? E eu fui para a sala de aula e comecei a minha historinha com eles. Eu ouvia nas aulas de psicologia que os meninos são as coisas mais lindas do mundo, né? Uma criança na psicologia. Ave Maria. A criança, porque a criança, então eu fui lá cheia de criança. Cabeça desse tamanho de criança. Gente, os meninos só não tinham rabo e chifre. Pode crer, estou contando. Os meninos terríveis. E tinha mais ainda, escola, ideologia, escola nova. Não pode brigar com os meninos, tem que respeitar muito os meninos. Claro que brigar com os meninos é uma questão